Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Conta Pra Mim. É um prazer ter você por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa aqui na Quanta Previdência. Olha, fique conosco porque hoje o assunto é muito importante, um assunto quente, hein? Já que nós estamos no mês de abril, muito se fala sobre declaração de imposto de renda. Lembrando, hein, que a declaração tem que ser entregue até dia 31 de maio. Nós vamos falar sobre isso nesse episódio. Nós vamos além, gente. Nós queremos responder a seguinte pergunta: como domar o leão do imposto de renda com previdência privada? Tem jeito? Tem jeito sim. Fique conosco aqui porque eu vou conversar com dois especialistas, dois convidados para esse bate-papo. Primeiro eles, senhor Darley Grando, que é conselheiro aqui da Quanta, gente. O senhor Darley é conselheiro eleito pelos participantes, né, Darley? Está aqui conosco ele que é formado em contabilidade, finanças, planejamento tributário, auditoria e custos. E o Darley é diretor da Do Grande Contabilidade e, claro, como eu disse, conselheiro aqui da Quanta. Muito obrigado, viu, Darley? Posso te chamar de Darley? Com certeza, Vaguinho. Vaguinho? Então tá bom, Darley, muito obrigado, viu? Um prazer por aceitar o nosso convite. Com certeza é um prazer mais uma vez estar aqui na Quanta. A gente está aqui todo mês quase, mas um tema específico aqui que nos interessa muito e que a gente trabalha muito também. Verdade, verdade. E cujo tema você é especialista, né? Procuro. Especialista aqui nós temos o nosso professor que... E verdade, né? Porque descobrimos aqui, gente, que o Jurandir, que é o nosso convidado de hoje, doutor em finanças comportamentais, já gravou outros episódios aqui com a gente, foi professor da UFSC por mais de 20 anos, né? 38 anos. 38 anos, gente do céu. Descobrimos aqui, gente, que Jurandir foi professor do Darley. Olha só, curiosidade, hein? Jura, obrigado, viu? Muito obrigado, é um prazer falar sobre esse tema tão importante para as pessoas. Você lembra do Darley lá na sala? Lembro. Era um bom aluno? Excelente aluno. Aí, por isso estamos aqui, hein? Ah, tá vendo? Tá com moral, Darley, ó. Então, foi aluno de graduação e pós-graduação. Olha só, isso quando, gente? Que ano foi isso? Em 87, 88, na graduação, e depois em 97, provavelmente, na pós-graduação. Esse tempo, né? Que bacana, né? É bacana esses encontros que a vida também nos proporciona, né? Isso é muito legal. E é muito bom ter vocês aqui para a gente bater um papo justamente sobre isso, porque o nosso desafio é domar o leão do IR, né? Muita gente aí preocupada. Agora, aquele período de declaração de imposto de renda, né? Eu quero começar aqui com o Darley, porque como o Darley é especialista nesse assunto, contador, enfim... eu acredito que durante esse período muita gente fica preocupada, né, Darley? Meu Deus, tem que declarar IR, é aquele momento de tensão para muita gente. Minha primeira pergunta é básica, mas muito interessante para quem nos assiste, quem nos ouve. Vamos esclarecer, né? Primeiro, quem deve declarar imposto de renda e qual a diferença do modelo de declaração completa para simplificada? Então, Vaguinho, o dia a dia de quem não faz esse tipo de trabalho é complexo, como você falou. E agora? O que eu tenho que declarar? E muito bem lembrado, você tocou no início que o prazo da declaração ele vai até 31 de maio. Mas é bom o pessoal não esperar nos últimos dias, né? Então já começou em 15 de março, nós já passamos um mês aí de declaração. A Receita já informa que ela recebeu aproximadamente 40% de todas as declarações que são feitas no Brasil. Aproximadamente 40% já foram entregues. Isso é bom. Isso é bom, né? Das 43 milhões de declarações que eles esperam receber. Então, vamos lá. Quem está obrigado? A maioria das pessoas tem essa dificuldade de entender, porque não é uma única regra de quem está obrigado.
Nós temos basicamente 5 regrinhas que dizem para você se você está obrigado ou não. A primeira delas, e a mais comum, é se você recebeu durante o ano de 2023. Veja só, nós estamos fazendo agora a declaração referente ao ano base 2023. Perfeito. Né? Então, quem recebeu durante o ano valores acima de R$ 30.639. Isso aproximadamente R$ 2.500 por mês. Né? Então, para fazer uma conta rápida, né? Porque você às vezes não sabe quanto que você recebeu no ano, mas você sabe quanto que você recebe mensalmente, né? Então, essa é uma conta básica que já te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Sempre lembrando também, esse valor é um valor justo ou não? Todo mundo reclama que paga muito imposto. Então, se a gente for pegar uma retrospectiva, quanto tempo faz que essa tabela de imposto de renda não é reajustada? Exatamente. Né? Então, a gente se fala, R$ 2.500 é o quê? 2 salários mínimos. Deveria pagar imposto de renda? Então, também é uma briga constante de a gente ter essa tabela reajustada. Se fala sempre em 5 salários mínimos estar isento, vamos demorar para chegar lá. É um desafio, hein, Darley? Com certeza. Além disso, então, a primeira regra básica. A segunda é, se você teve também durante o ano de 2023, mais de R$ 200 mil em rendimentos isentos ou não tributáveis. É muito comum para empresários, por exemplo, ter recebido distribuição de lucros, em que esse valor chegue a esse 200 mil. Tá. Esse foi um reajuste importante nesse ano calendário, porque no ano anterior era apenas 40 mil essa informação de rendimentos isentos. Olha só. A terceira regra, menos comum entre nós, mas no interior mais, é aquele produtor rural que recebeu mais de R$ 152.199 de receita bruta, ou seja, tudo que ele vendeu lá da atividade dele, se gerou todo esse faturamento, também ele está obrigado a fazer a declaração anual. Tá? A quarta regra, e é uma regra não muito comum também, mas o contribuinte, se ele tiver mais de R$ 800 mil em bens, e aí bens a gente avalia tudo que ele tem de bens e direitos, seja ele imóveis, carros, aplicações, conta bancária, créditos com terceiros. Então, se a soma disso tudo for superior a R$ 800 mil, também ele já está obrigado. Em anos anteriores, esse valor também era bem menor. E a quinta regra é para aquele que teve alguma operação e que ele quer se beneficiar. Por exemplo, quem vendeu um imóvel e quer se beneficiar, por exemplo, de não pagar o imposto do ganho de capital, porque ele vai aplicar esse valor recebido da venda em outro imóvel. Em outro imóvel. Ele é obrigado a fazer a declaração e mostrar lá na declaração de ganho de capital que ele vendeu o imóvel e ele destinou parte ou todo para a outra de um novo. Isso. Esse ano nós tivemos uma novidade que a Receita está buscando aí alguns bens no exterior. Então é uma regra bem específica que tem que procurar um especialista para analisar o contexto. Para quem tem dinheiro no exterior, a novidade na Lei 14754 de 2023, ela prevê a obrigatoriedade de informar isso na declaração. E aí, mesmo que você não tivesse informado em anos anteriores, o governo está permitindo que você traga essa informação para dentro da Receita, só que ele vai cobrar um postinho sobre esse valor que você nunca declarou. Então, essas são as regras básicas de obrigatoriedade. Normalmente a gente lembra só da faixa de renda, né, Dani? Eu ganho tanto, eu tenho que declarar. Eu ganho menos do que isso, sou isento. Mas interessante, eu não conhecia todas essas... Então, essas são as regrinhas básicas para você fazer a declaração e ser obrigado. Agora vamos à diferença entre declaração completa e simplificada. Veja só, a declaração completa, no contexto mais antigo, as pessoas falavam, na completa eu vou declarar tudo que eu
recebi, tudo que eu paguei com gastos e tudo mais. Na simplificada não preciso declarar isso. Não é verdade. O que precisa ser feito nas duas declarações é a mesma coisa. Informar tudo que você recebeu, seja rendimentos tributáveis, isentos e tudo mais, e tudo que você pagou também, mesmo que não sejam dedutíveis. Então, na completa, o diferencial é, você vai usar todas as despesas, por exemplo, para deduzir daquele imposto que você já pagou durante o ano. Pode ser que você vá pagar mais? Pode. Normalmente, quem tem mais de uma renda acaba tendo que pagar mais alguma coisa se ele não tiver despesas dedutíveis que suportem essa redução. Então, no modelo completo, ele vai se beneficiar de tudo que ele pagou. Por exemplo, se ele teve despesas com saúde, muita gente tem lá o plano de saúde, com dependentes, a escola do filho, também o plano de saúde do filho. Tudo isso pode ser deduzido na declaração de ajuste anual. Então, por isso que se chama um modelo completo. O modelo simplificado, ele vai adotar um padrão de desconto que o governo permite, que é o 20% da renda que ele teve. Perfeito. Limitando isso a 16 mil de abatimento. Então, nos dois modelos, o que vai acontecer? O contribuinte vai informar todos os dados e o próprio sistema, ele informa para ti qual é o melhor modelo a você adotar. Porque você pode... No modelo completo, ele já te diz, tanto de pagamento ou restituição, e no modelo simplificado, a mesma forma. Então, hoje, o sistema está muito mais próximo do contribuinte, informando para ele o que está acontecendo. Então, as duas respostas básicas para ti, eu acho que não sei se cumpriu. Cumpriu. E aí, eu já foi muito esclarecedora. Inclusive, comentou aqui, Júlio, algumas coisas que eu não sabia. É muito importante lembrar também a dedução da Previdência, né? Esse é o ponto, porque aí está o caminho para a gente começar a domar o leão, né? Porque muitas vezes o leão aí, ele fica furioso, então vai morder um pedacinho. Mas nessas despesas dedutíveis, através da declaração no modelo completo, saúde, né? Darley mencionou aqui saúde, dependentes, aí tem um limite ali, né? Por exemplo, dependentes tem um limite, instrução com faculdade tem um limite. É o meu caso, eu tenho 2 filhos, então eu usufruo desse benefício, né? Saúde, você paga convênio médico, então você lança ali, reduz a base tributária. Tem doações também, né? Com certeza. Se puder comentar com a gente estava até batendo um papo aqui, que pouca gente sabe disso e aproveita também esse benefício relacionado a doações. Isso, boa pergunta, Wagner. Nós temos hoje, principalmente aqui em Florianópolis, já há 3 anos, um grupo, junto ao Floripa Amanhã, que ele desenvolve um trabalho de conscientização sobre a destinação dessa doação ao fundo da criança e do idoso. Isso é uma atividade muito legal, por quê? Porque você pode destinar do teu imposto de renda devido, né, até 6%. Você faz ali na própria declaração de imposto de renda, tem um campo específico, doação diretamente na declaração. Você vai lá e ele já te diz exatamente qual é o limite que você tem para declarar e doar para esses dois fundos. É muito bom porque a gente tem a possibilidade de fazer com que essa doação fique no município que você desejar. Por exemplo, eu moro em Floripa. Eu posso destinar para os fundos municipais. E aí, esses fundos municipais vão distribuir esse dinheiro para as entidades que forem lá captar esse dinheiro. Então, é importante, principalmente porque nós temos um volume muito grande que é possível fazer de destinação. Por exemplo, vou pegar só o município de Florianópolis, onde a gente vive hoje. Nós temos mais de 112 milhões de reais com possibilidade de ficar aqui no município. Imagina esse dinheiro alimentando as entidades de assistência social. Seria muito bom, seria um trabalho adicional. E hoje, o município arrecada apenas algo em torno de 3 milhões ano.
Então, você vê Olha que a gente só. tem uma potencialidade de fazer uma destinação muito maior. Por quê? Pouca gente conhece essa modalidade. Exato. Mas Exatamente. Uma dúvida, Darley. É só quem vai pagar imposto de renda que pode fazer essa declaração ou quem tem a possibilidade de restituição? Muito boa, professor Jorandir. Na verdade, esse cálculo é sobre o imposto devido. Não é sobre o valor a pagar ou a restituir. Sobre o imposto devido. Então, tanto que o sistema ele já permite, mesmo que você tenha imposto a restituir, você pode aumentar o imposto a restituir fazendo essa doação. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Você tem imposto a restituir de R$1.000. E lá na declaração, ele te informa que você pode doar mais R$1.000. Então, você faz a doação de R$1.000 e você restitui R$2.000. Então, é muito bacana porque você destina essa doação ao município. Porque hoje, todo o valor do imposto de renda, ele vai a Brasília e Brasília diz como é distribuído isso para todos os entes federativos. E nesse caso, não. O recurso, ele fica diretamente... na comunidade. Exatamente, no município. É um fundo, não é gerido pela prefeitura, é pelo fundo da criança e fundo do idoso, que tem um conselho específico que vai avaliar quem são as entidades que vão fazer essa captação. E isso é muito bacana. Sensacional. Fantástico isso, né? Muito importante. Sensacional isso. E claro, né? A previdência privada também tem essa possibilidade de você deduzir, de você reduzir a base tributária com previdência privada. O que é muito bom para você, porque aí você vai pagar menos imposto, vai domar o leão. Previdência privada é um excelente instrumento para você domar o leão. E aí, Jura, o que você diria para nós com relação a essa questão, né? Quando a gente fala em previdência privada, existem vários modelos de previdência privada. Queria que tu comentasse, né, como especialista, como doutor em finanças comportamentais, e especialista nesse assunto, quais os tipos de previdência privada e qual é aquele tipo de previdência que permite essa dedução, até para esclarecer para quem está nos assistindo, nos ouvindo. A previdência privada permite, caso você faça a declaração pelo modelo completo, que você faça um abatimento de até 12% da sua renda bruta anualmente. E quais as previdências que permite? Primeiro, as previdências fechadas. No caso da Quanta. As previdências fechadas têm uma vantagem que normalmente são geridas sempre são geridas por entidades civis sem fins lucrativos. Normalmente tem custos menores do que a previdência aberta. Na previdência aberta existem dois modelos, os PGBLs e os VGBLs. Para quem declara pelo formulário completo e paga um PGBL, também tem a possibilidade de abatimento de 12% da renda bruta. Para quem paga pelo formulário simples, pode pagar através de um VGBL. Qual é a grande vantagem? Que você deixa de pagar normalmente lá pelo teto das contribuições e você, se ficar no modelo regressivo, você pode pagar apenas 10% sobre a tua renda e sobre os teus juros. Isso é uma diferença imensa. E às vezes eu vejo as pessoas preocupadas, estou ganhando 102%, 103%, 110% da Selic, e ele abre mão desta vantagem imensa do imposto de renda. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que teve uma renda em 2023 de R$120 mil. Ok. Certo? Então, claro que tem vários detalhes para cada um, mas se eu pegasse um caso extremamente simples e ele fizesse uma contribuição de 12% na previdência privada, ele teria uma economia de cerca de R$3.960. Ou seja, ele vai contribuir com cerca de 14 mil e vai ter quase 4 mil, que é o governo que está pagando para ele cuidar do seu futuro. Então, cuidar dessa possibilidade de dedução é extremamente importante para o nosso futuro, né? Para o nosso eu futuro. Então, a previdência privada é talvez uma das formas mais simples de você
tornar o leão mais mansinho. E é interessante, né? Porque o Júlia comentou aqui sobre o eu futuro, né? Sobre o futuro. E esses incentivos que o governo ele dá, né? Com essas deduções, de certa forma, aliviam as costas do governo. Com saúde, menos pessoas dependendo, por exemplo, lá do SUS, por exemplo. Está pagando um convênio médico, está tendo acesso a uma saúde, a um serviço de saúde de uma empresa privada, né? Caso de instrução, né? Que, obviamente, isso vai cooperar demais, né? Com a formação desse profissional ali na frente. E a previdência privada da mesma forma, porque nós temos um regime geral de previdência que tem as suas limitações e fragilidades. Então, de certa forma, quando você contribui com um plano de previdência privada, em contrapartida, você está ajudando o governo, você está aliviando as costas dele, então ele te permite, então, já que você está me ajudando, está aí 12%. E não só o governo, está ajudando a todo mundo, porque quando você faz uma poupança para o futuro, para que um país progrida, para que uma família progrida, ela precisa poupar, para ela poder investir, para ela poder crescer. Da mesma forma um país. Então, quando você tem um país em que as pessoas entendem a importância de você reservar uma parte da tua renda presente em favor do teu futuro, além de você estar cuidando de você, porque se tem um momento da vida que a gente precisa muito de dinheiro, é na velhice, né? Você ainda está permitindo que a economia cresça, porque as entidades de previdência privada, sejam fechadas, sejam abertas, vão investir em empresas, vão investir em projetos, vão investir no crescimento do país. Então, quando você investe em previdência privada, além de você estar aliviando lá esse peso futuro da sociedade de ter que cuidar de idosos que não souberam cuidar de si na época adequada, você ainda está incentivando a economia, fazendo com que o país cresça. Isso é sensacional. Eu já contribuo com previdência privada há muito tempo, até antes de trabalhar aqui na Conta. Na Conta eu estou há 6 anos, no mercado financeiro já quase 10, e eu sou um fã da previdência privada, gente. Isso ajuda demais. Eu acho o máximo quando lança lá no imposto de renda e dá aquela reduzida assim na mordida do leão. Opa, amancei o leão, né? Então, meu Deus, é sensacional. Outro ponto que as pessoas às vezes esquecem e que na declaração é fácil de você perceber, que é o terrível Come-Cotas. Verdade. O que é o Come-Cotas? Em todas as aplicações financeiras, a cada 6 meses, se não me engano, é 1º de maio e novembro. O último dia de maio, último dia útil de maio e último dia de novembro. O que o governo faz? Ele vai lá, olha as tuas declarações, os teus investimentos e saca um imposto de renda adiantado. Dá uma mordidinha, antecipadamente. Né? E você, então, portanto, o tanto que você está investido, ele decai, você vai ter um rendimento. E na Previdência, seja a Previdência fechada, a Previdência aberta, você não tem o Come-Cotas. Isso é muito impressionante quando você olha a longo prazo. E as pessoas às vezes esquecem disso. Tá? Um dos problemas graves que a gente tinha na previdência privada é que você era obrigado a escolher o teu regime tributário, né? Na adesão. Seja pelo regime progressivo ou regressivo. Então, muitas vezes o cara escolhia um regime regressivo e tinha algum infortúnio no meio do caminho, era obrigado a fazer esse resgate e acabava, às vezes, pagando mais imposto de renda. A partir deste ano, né, você só vai precisar saber se você vai pelo regime progressivo ou regressivo a partir do primeiro do saque ou do entrada início e aposentadoria. Então isso é fantástico, quer dizer, permite que você use a previdência privada para a tua aposentadoria, mas também com uma reserva importante em caso de algum problema. Muito bem lembrado. Inclusive temos um episódio aqui no canal justamente falando sobre isso, Lei 14.803, publicada em janeiro desse ano. Tem um episódio aqui, dá uma espiadinha, porque é uma baita vantagem, não existia essa possibilidade. Agora você não precisa ficar preocupado em escolher a sua tabela de IR logo na adesão. Deixa isso para quando você for resgatar, quando for entrar em aposentadoria. Vaguinho, lembrando só, eu costumo atribuir 3 importâncias enormes da Previdência. Uhum. A primeira delas, o professor Jurandir destacou muito bem aqui, que é
esse benefício que se tem, né, você mesmo falou, da declaração de imposto de renda para quem tem o regime completo. Porque você vai lá e utiliza aqueles 12% e você deixa de pagar o imposto que, de repente, você aumenta a tua restituição. Exato. Aí. E lá na frente, quando você for utilizar o benefício da Previdência, depois de 10 anos você tem 10% apenas de imposto, né? Fica uma reserva. O segundo deles é a educação financeira, que a gente precisa muito trabalhar, e aí o nosso professor sempre está dando aula para a gente aqui, que é essa preocupação lá na frente. Porque você mesmo falou, o governo ele se preocupa com alguns pontos, mas ele te dá o benefício de poder usufruir de mais uma dedução aqui na declaração, porque ele diz, eu não consigo te amparar em todas as frentes. Perfeito. Então, na área da educação, na área da saúde, é assim, na área da previdência também. E uma outra coisa que eu acho muito importante também é a sucessão. Por quê? A Previdência, ela não vai para inventário. Você tem os beneficiários indicados ali no próprio plano. E aí, isso é destinado diretamente aos beneficiários. Não entra no inventário, é muito mais fácil. É um planejamento sucessório fantástico também, que eu utilizo bastante. Não, exatamente, mas perfeito. São muitos os incentivos, né? Quando a gente pensa em previdência privada, o Jura comentou aqui dos tipos de plano, né? Muito conhecidos, a sopa de letras, né? Às vezes o pessoal fica assim, meio confuso com a sopa de letras com previdência privada. Gente, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você tem aí os planos VGBLs e PGBLs e os planos tradicionais, hoje já não são mais comercializados, são planos de entidades abertas, visam lucro, instituições que visam lucro. Os planos que podem ser usufruem do benefício de dedução fiscal são os planos tradicionais ou os PGBLs. E você tem os planos fechados, sem finalidade lucrativa, planos instituídos, patrocinados, fundos de pensão, que é o caso do plano aqui da conta. Os 3 planos aqui da conta são planos instituídos. Você pode usufruir para a sua dedução fiscal. Sempre que fala em sopa de letras, eu me lembro da minha infância, a sopa de letrinha. Existia um macarrão lá que faz muito bem para a saúde. Então, a sopa de letras, às vezes, ela faz muito bem para a nossa saúde financeira, né? Muito bom. Lembrei dessa sopinha de letras, já comi essa sopa aí. Não sei se as crianças hoje têm ainda letrinha, mas eu acho que era muito interessante aquela sopa de letras, fazia muito bem, né? Verdade. E reforçar aqui os benefícios fiscais que foram colocados aqui, né, pelo Darley, pelo Jurandir. Se nós pudéssemos sintetizar, né, Jurandir, para fechar esse bloco, os 3 grandes benefícios fiscais, então, da Previdência Privada, a relação do Come-Cotas, então a gente tem o diferimento fiscal. Exatamente. Você tem o diferimento fiscal, você tem essa possibilidade de você abater o teu imposto de renda. Dedução fiscal, né? Você só vai pagar o imposto sobre a tua renda lá no momento do teu resgate. Isso. Você tem a grande vantagem, né, da não incidência do Come-Cotas, que é um imposto bastante complicado que a gente tem no Brasil. Exatamente. Então, diferimento fiscal, você não paga imposto agora, só lá na frente. Dedução fiscal, pelo contrário, você pode usufruir de dedução fiscal, você economiza. Pagar menos imposto, vamos amansar o leão, gente. E você tem a tabela de R que foi colocada aqui, você tem um incentivo, por exemplo, com a tabela regressiva, se for melhor para o seu caso, você pode pagar apenas 10% de imposto de renda. É bom demais, não é, Jurandir? Comparado a outros investimentos. É muito difícil você conseguir uma rentabilidade superior à previdência privada. Você tem especialistas gerindo o teu dinheiro, certo? Muitas pessoas, eu vou gerir por conta própria. Talvez até você consiga. Mas você precisa, além de superar a rentabilidade da Previdência, você conseguir ganhar para você superar todos esses benefícios fiscais de diferimento, de abatimento e da ausência de come-cotas. Portanto, pense muito bem, porque a Previdência Privada ela é muito importante para as pessoas. Além do que ela te traz uma coisa fantástica, que é a tranquilidade, a paz de espírito e a possibilidade dos investimentos recorrentes. O que é isso? Exato. Você não pensar, você pensa com o teu córtex, durante esse ano, cada mês eu vou tirar tanto aqui para a minha previdência privada, e você não precisa deixar lá
para o teu cérebro rápido todo mês ter que decidir investir. Então, isso é uma outra vantagem da Previdência. Vaguinho, além dessas vantagens, eu vejo também um ponto importante que pouca gente conhece, das possibilidades de planos. Na verdade, a Previdência não é um plano em que você vai lá e tem um tipo de rendimento apenas. Na verdade, você pode escolher 5 possibilidades hoje de atribuição de renda. Então, ele tem um plano mais conservador, que ele está baseado na renda fixa, e ele vai evoluindo até com planos mais ousados, para quem é mais novo, né, de ter até 50% baseado em ações. Então, ele pode alocar esse dinheiro dele em algum desses que ele acha mais interessante, que vai estar atrelado ao tipo de investimento que ele gosta. Isso é muito interessante que o Darley comentou. Nos planos da Quanta, no plano Precaver, nós temos 5 perfis de investimento, né? Então, você tem desde o perfil mais conservador até o mais arrojado nosso. Ele tem uma exposição, por exemplo, em renda variável de até 50%, de 20% a 50%. Isso é muito bom também para o investidor, né, Jura? Porque ele conta com um instrumento muito seguro, que dá abatimento fiscal, que não come cotas e que dá a possibilidade de diversificar os meus investimentos. Isso é muito legal, eu pulverizo o risco, é uma série de ativos, aí, classe de ativos que podem ser aplicados, claro, levando sempre em consideração o seu perfil de investidor, né? Qual é o melhor... Às vezes, sabe, Darley, o pessoal pergunta pra gente, mas qual que é o melhor perfil de investimento da Quanta? Se tivesse, nós teríamos só esse. É tão simples. Não é? Agora, quando a gente fala em investimentos, a gente precisa olhar que existe um passado um pouco complicado da Previdência. Logo no início, e às vezes até agora, muitos bancos ofereciam previdências com taxa de administração e até uma coisa que chama taxa de carregamento. Meu Deus. E que acabavam fazendo com que o rendimento fosse muito baixo. Essa é uma grande diferencial, né, das previdências. Hoje as pessoas estão mais conscientes, ninguém mais aceita pagar aquelas taxas absurdas, chegava a pagar 4%, pagar 20% de taxa de carregamento. Meu Deus. Hoje as pessoas são mais bem informadas. Então, infelizmente, para muita gente ainda liga a Previdência a esse mau começo que nós tivemos das previdências abertas. Verdade. E por isso que é importante você estar aqui conosco para aprender um pouco mais sobre esse assunto. E aí, Darley, quero te fazer uma pergunta, já que nós falamos aqui dos incentivos fiscais, a dedução fiscal, da possibilidade da previdência privada ser utilizada ali para dedução fiscal, amansar o leão, de forma geral. Você acha que os brasileiros conhecem esse benefício? Tu está na área aí há tanto tempo, é especialista no assunto, ou o brasileiro carece desse tipo de informação? Carece e muito, e muito. Primeiro que o povo brasileiro ainda tem pouco conhecimento de educação financeira. Uhum. Então, um pouco também porque tudo que ele ganha, ele gasta. Ele consome praticamente todo o rendimento que ele tem. Ele não tem um planejamento de destinar 10% da renda dele para um futuro, para uma reserva que pode estar dentro da Previdência. Então, o leão, ele é manso. Ele só não é manso para quem não tem as informações à mão. Ah, interessante. Eu gostei disso daí. Repete. Ô, Jorã, nós vamos utilizar isso aí nos cursos, hein? Essa é boa. Repete para nós, Darley. Muito bacana isso. O leão, para quem conhece ele e sabe por onde é possível andar, coloca direitinho as informações na declaração, usa esses benefícios fiscais que existem, né? Ele pode, com certeza, ganhar dinheiro com isso. Além de usar um plano de previdência que pode restituir, ele, durante o ano, guardar as informações que ele gasta, seja lá de médico, seja de plano de saúde, todos os detalhes, né? Às vezes o filho vai lá e gasta com uma escola ou com um dentista, e ele esquece de levar isso para a declaração, ele está perdendo dinheiro. Exato. Né? Então, a informação, ela tem que ser melhorada. Então, a gente tem que buscar, junto às famílias, principalmente,
ter uma educação financeira onde a gente entenda um pouquinho o que é o valor daquele dinheiro que a gente gasta, a gente trabalha o mês inteiro para ganhar. E aí, para onde que vai botar isso? Então, a gente precisa, sim, de uma educação financeira melhor para que esse dia a dia nosso, ele seja melhor. E amancemos o leão. E aí, estando bem informado, o leão vai ser manso, não tem problema com isso. Eu adorei esse trocadilho. Olha só, quanto mais informação então, né, Darley? Quanto mais informação você tiver, maior a tua chance de domar o leão, de amansar o leão. Quanto menos informação, você vai acabar pagando imposto de renda, né, sem necessidade, né? Com certeza. Poderia abater. Além do leão, muita gente tem receio da Receita Federal, por exemplo. Vou cair em malha, vou ter que ir na Receita Federal me justificar por que eu gastei ou não gastei ou informei errado. Não, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de comunicação com a Receita Federal também. E aí, todos os sistemas avançaram muito. Por exemplo, você faz a declaração, você falou que já fez, né, Vaguinho? Isso. Tu sabe que tu já pode entrar lá e ver como que está o processamento da tua declaração? Isso, eu vi a semana passada. Está na fila para restituição. Fiquei feliz, vou ter uma restituição. Por quê? De alguma forma você informou certo e já está processada. Isso. Então, 24 horas após a entrega da declaração, a Receita já te diz, você errou ou não errou, porque ela faz o cruzamento das informações e ela já te ajuda. Sem cair em malha nem nada, ela já te diz, tem um erro aqui, existe uma diferença entre essa informação e essa. Vai lá e corrige a tempo para mim não te notificar. Então, isso também é um leão mais amansado, porque a gente tendo a informação e acompanhando o que a gente faz, durante o processo todo eu vou entender o que eu fiz, se eu fiz errado ou se eu esqueci alguma coisa. E tem um detalhe mais importante também, que a partir do ano passado começou a vir, que é a declaração pré-preenchida. Não sei se tu usou isso. Pré-preenchida, porque já vem 90% das informações ali. Perfeito. Muito prático. O governo já conhece a tua vida de alguma forma. Então, todo mundo que fez um pagamento para ti, ou você fez para ele, já cruzou lá. Isso. Já está sendo cruzado a informação, seja do médico, seja do plano de saúde, do plano de previdência. Quanto que tu ganhou no ano, o governo já sabe. E ele já disponibiliza para ti uma pré-preenchida. Olha, essas aqui são as informações que eu recebi. Você confirma? Aí você vai lá e só complementa. Normalmente a base de bens não está ainda toda atualizada com todos os bancos, etc. e tal. Se você comprou ou vendeu um imóvel, um carro, ainda ele não cruzou e não traz para... Mas ele conhece, porque os cruzamentos de informações são enormes. Que sensacional isso. O brasileiro às vezes gosta muito de falar mal do Brasil, né? Mas... Verdade, mas isso é um processo muito bacana. Nós estamos entre os melhores do mundo em termos de declaração. Alguém que faça uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos vai ver como nós somos diferentes. O nosso PIX, por exemplo, que é um modelo para o mundo. Então nós temos muitas coisas boas que às vezes as pessoas esquecem. E a declaração de imposto de renda, certamente nós somos modelos para o mundo. Muito, muito interessante, muito interessante. Então, por isso que é tão importante nós gravarmos episódios, né, e materiais, enfim, conteúdos como esses aqui, justamente para você ter mais informações, conhecer tudo isso. E claro, você que está aí não entregou a sua declaração de imposto de renda ainda, conte com a ajuda de profissionais especialistas, contadores. Procure um contador, vai lá, ele vai te ajudar a fazer a declaração certinha. Mas, Vaguinho, mas eu não contribuí com previdência privada ano passado. E agora? E agora que você começa a sua previdência esse ano, não é? Na verdade, Erlen, não teve previdência, né? Não teve contribuição em 2023. Tá aí a oportunidade de 2024 fazer diferente para em 2025 você ter dedução aí na tua declaração de imposto de renda. Vamos amansar esse leão. É possível com conhecimento. Eu fiquei até pensando, sabe, Jura, se a declaração pudesse falar, né? Porque o Jura trouxe algumas informações aqui, né, da declaração, quanto é importante, né, você conhecer ali o preenchimento e tal. E de forma geral, né, a declaração é um grande balanço da nossa vida. Faz sentido, Jurandir? Concorda? Muito. Eu acho que você contar com especialistas sempre é muito bom, mas as pessoas esquecem do tamanho da riqueza
que é a declaração do imposto de renda. Veja como é que funciona a declaração. Você vai pegar uma fotografia do teu patrimônio lá em 31 de dezembro de 2022 e uma fotografia do teu patrimônio em 31 de dezembro de 2023. E você vai pegar um filme de tudo que tu ganhou, tudo que você pagou. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu fiquei mais rico entre 2022 e 2023? Porque certamente em capital humano eu fiquei mais pobre. Eu envelheci. Então eu preciso ter, se está diminuindo meu capital humano, tem que aumentar o meu capital, né? O meu capital financeiro. Segunda pergunta: de tudo que eu ganhei, quanto que sobrou? De toda a renda que eu tive, quanto que eu aumentei meu patrimônio? Isso é fundamental, né? Análise interessante essa, hein? Eu preciso olhar para... A terceira pergunta que eu posso fazer: os meus investimentos, como que eles renderam no ano passado? Renderam? Não renderam? Se não renderam, por quê? Por que que renderam? Né? E a quarta pergunta: eu usei os benefícios fiscais possíveis? Por exemplo, se você não contribuiu com 12%, ou contribuiu com 0% no ano passado, vai lá na declaração e faz de conta que você contribuiu, para você ver quanto que você vai ter a mais de devolução ou quanto que você vai pagar menos. Olhar para isso é fundamental. Então, a declaração de imposto de renda, ela é um procedimento que você vai sempre tirar uma fotografia no último dia do ano, ao longo de toda a tua vida. Perfeito. Você pode olhar para trás e ver isso. Como é que meu patrimônio está crescendo? Eu estou cuidando do meu eu futuro. Então eu acho muito importante você olhar para a declaração com carinho. Olhar para ela como uma oportunidade forçada, é bem verdade, de você fazer um balanço anual das suas finanças. Então não encare ela apenas como uma obrigação tributária, mas encare como uma possibilidade de você revisar a tua vida. Se você tem lá um contador, pergunte para ele: eu aproveitei todos os meus benefícios fiscais? Quanto que eu enriqueci esse ano? Como eu poderia ter deduzido mais? Exatamente. A declaração, ela fala muito sobre a nossa vida, né? Poucas pessoas percebem isso. É um paralelo. Eu sempre costumo usar isso com os meus clientes. Eu digo sempre assim: existe a contabilidade das empresas, da pessoa jurídica, e existe a contabilidade das pessoas físicas. E é isso que o professor Jurandir destacou muito bem. Por mais que as pessoas não entendam, a declaração de ajuste anual é uma contabilidade do ano, em que você vai dizer lá para ti mesmo, né? Eu ganhei esse ano 100 mil reais, eu gastei aonde? Eu tive plano de saúde, escola, trabalho. Por mais que você não bote lá todas as despesas, como, combustível, alimentação e tal, mas você vai fazer um balanço lá nos teus bens e afinal de contas, de 2022 para 2023, o que eu cresci? Eu adquiri alguma coisa? Eu economizei, tive um investimento aqui que eu consegui melhorar? Enfim, o que eu fiz com aquilo tudo que eu recebi? Simplesmente gastei tudo e não reservei nada. Não ampliei meu patrimônio. Então, acaba sendo realmente uma contabilidade, um levantamento de tudo aquilo que você fez. E se você não fez bem feito, você não aproveitou, você jogou dinheiro fora. E aí vem toda essa ideia de conhecer o que você poderia melhorar na declaração, pagar menos imposto, principalmente é um deles. É a mesma coisa que você faz com as empresas. Na empresa também, se você não cuidar, não olhar o dia a dia, onde que você gastou o dinheiro, se gastou bem ou gastou mal, também vai te dar um prejuízo. Interessante isso, que o balanço da empresa fala muito sobre ela e a declaração de IR fala muito sobre as pessoas, né? E aí, Darley, aproveitando, né? Agora, poxa, já estamos indo aqui caminhando para o final, gente, mas passou voando aqui em produção. Passou voando aqui, o assunto tá bom. A gente vai ter que marcar um outro bate-papo aí. Vocês topam ou não? Vamos marcar um outro bate-papo aí para, de repente, a gente entrar em mais detalhes aqui de um desses pontos. Mas, Darley, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tá ali, não declarei ainda. Meu Deus, eu tenho a previdência da quanta. Onde é que eu lanço mesmo? Muito fácil. Qual é a dica? Na declaração de imposto de renda, existe lá um campo específico
em pagamentos efetuados. É só entrar lá, pagamentos efetuados, ele vai abrir uma outra aba e tu vai pedir para incluir uma despesa, como se fosse uma despesa. Incluir um item, esse item é 836, que são previdência complementar. E nesse item você vai informar qual é o CNPJ que você contribuiu e o valor que você contribuiu. Dá um ok, já vai aparecer, já vai... Impacto ali no leão ali. Isso é bom, exatamente. Você já vê ali no campo esquerdo quanto que você tinha a pagar ou a restituir, e quando você lança isso, você já percebe a movimentação que gera ali no impacto da declaração. É o momento que eu mais gosto, é esse. E nesse momento, é muito importante que você, se você contribuiu com menos de 12%, que você lance os 12% só para ver. Boa dica essa aí. Só para ver, né? Se você não contribuiu com nada, vai lá e lance 12% para você ver. Não é para você sofrer com o que você não fez no ano passado, é para você não continuar errando no ano de 2020. Adorei essa dica. Contribuir com 6% só. E se tivesse mais 6 ali? Qual o impacto teria? Gostei, hein, Jura? E não tem problema de você fazer essas simulações, porque você pode ir lá, você está no teu ambiente local ali, você pode ir simulando lá e vendo o que é o impacto que você tem. Somente depois é que você confere tudo e entrega a declaração. E se alguém resgatou Previdência, resgatou e agora precisa declarar imposto de renda? Por exemplo, alguém que talvez esteja aí nos assistindo, nos ouvindo, resgatou um plano da Quanta, por exemplo, em 2023, e agora tem que declarar em 2024. Então, os resgates ou até os benefícios também que você recebe do plano de previdência, eles têm características muitas vezes separadas. Uhum. Então, vamos por etapas. Primeiro, que você tem que, não só do plano de previdência, mas todas as informações que nós estamos olhando aqui, de dedutibilidade, de informação, ela tem que estar casada com a informação de quem gerou esse pagamento. Então, sempre que a gente for declarar, é importante para não cair em malha. Porque às vezes a gente quer declarar da forma como a gente entende, mas não é a forma como a origem declarou. E aí, no cruzamento, a Receita diz, olha, alguém fez errado. Uma das pontas errou aí. Uma das pontas errou. Então, é importante você ter esse documento. E aí, mais uma vez, a pré-preenchida ajuda bastante, porque ela já traz ali nos campos específicos de onde os declarantes fizeram, tá? Mas vamos lá. Perfeito. Então, para quem tem um resgate, ele vai aparecer no informe de rendimentos daquele resgate, seja da Quanta lá, ele vai dizer, olha, você tem que informar isso nas informações de rendimentos tributáveis e incluir na declaração de ajuste. Ou, se é um benefício, ele já vai lá e informa nos rendimentos exclusivamente na fonte, e informa lá como já tendo sido tributado, e ele já fica excluído daquele resgate, porque ele foi tributado na fonte e foi descontado na fonte já o valor do resgate que ele fez ou do benefício que ele teve. Exatamente. Vê que não é tão complicado assim, gente. Aliás, não é complicado, porque o sistema da Receita ali, ele é bem completo, né? Ele é bem fácil ali, bem prático, mas um dos pontos que o Darley mencionou aqui, que eu considero relevante, vale a pena a gente reforçar, o informe de rendimentos. O informe de rendimentos é o retrato fiel daquilo que você contribuiu, ou por exemplo, o quanto você ganhou, trabalha numa empresa, do quanto você ganhou ao longo do ano, né? Então é importante, né, Darley, ficar de olho aí no informe de rendimentos, claro, a declaração, o sistema da Receita já traz ali as informações já pré-preenchidas hoje, né? Então, se você está fazendo a declaração por conta, se atentar a isso, mas como orientação aqui para você, procure um contador, procure um especialista para te ajudar. Isso. E como o professor Jurandir já esclareceu antes, quando você adota aquele modelo regressivo, naturalmente, você vai ter uma tributação lá na frente menor, que seria os 10%, ele já vai estar deduzido desse 10%. Então, você vai informar lá naquele campo de rendimentos
tributado exclusivamente na fonte. Não tem ajuste fiscal na tabela regressiva. O que tributou, tributou. A progressiva é que tem um ajuste fiscal, né? Aí quando tu lança lá a tua renda, por exemplo, da Previdência Privada na declaração, aí o sistema da Receita vai fazer um cálculo ali. Deixa eu ver se você pagou o suficiente ou se você não amansou o leão o suficiente, vou ter que dar mais uma mordidinha aqui. Então a progressiva, ela vai para ajuste fiscal na sua declaração de R. A regressiva não vai. Tributou na fonte exclusiva, definitiva, por isso o nome definitiva, correto, Darley? Correto. Uma informação importante que eu vejo muita gente perder dinheiro porque não se informa. Por exemplo, o professor Jurandir comentou antes, estou passando por uma dificuldade financeira. O que eu vou fazer? Onde é que eu tenho dinheiro? Vou resgatar da minha previdência. E aí ele não pensa muito ou não pega a informação correta e vai lá e é tributado, às vezes, com 35% de imposto do resgate do valor total. Tu imagina quanto é esse imposto? Seria muito mais barato para ele fazer uma captação direta no banco, onde iria pagar bem menos, né? E às vezes é um momentâneo que ele precisa daquele dinheiro, ele não precisaria ter resgatado da Previdência. Uma linha de crédito, muitas mais vezes, é mais interessante. Por exemplo, nas cooperativas que nós atendemos, seja na Unicred, na Allios, no Banricope, uma linha de crédito certamente facilitaria. Ao invés de resgatar. A informação, tu vê que riqueza que seria a diferença de um modelo ou outro, né? De você ir lá resgatar e pagar 35%, ou você não precisar, deixa esse dinheiro, vai lá, busca uma captação junto à tua cooperativa lá, é muito mais fácil. Adorei, ótima dica. Para fechar, Jura, por exemplo, o participante, né? Um exemplo, estou fazendo de conta, tá? Porque todo ano eu faço uma revisão ali nas minhas contribuições, né? O participante não revisou as contribuições. Eu não revisei, Jurandir. Poxa, passou o ano, eu deixei ali e não revisei minhas contribuições. Que impacto tem isso na dedução fiscal? E qual a importância, na tua opinião, como especialista no assunto, de se revisar o plano de previdência? Você não deixar a vida toda aquele valor, definir um valor de contribuição, R$300, e fica a vida inteira contribuindo com R$300. Tem ou não tem impacto na dedução lá na frente? No lado comportamental, muita gente diz assim, não, eu contribuo para a Previdência. Aí você vai ver, ele contribui com 1%, 2% da sua renda. Isso. Poxa, melhor do que nada, mas precisa olhar para isso. Então chega lá no final, é justamente aquilo que eu falei. Se você contribuiu com 2%, lance como se tivesse contribuído com 12% para você ver quanto que você teria de dedução fiscal. E outra coisa, é muito importante que eu contribua com pelo menos 12% ao ano para cuidar do meu futuro. Para que eu tenha uma velhice com possibilidade de não estar dependendo da Previdência Pública. Ela é muito importante de se pagar, mas ela vem reduzindo o teto. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar eram 20 salários mínimos, hoje não chega a 6, e a tendência é cair. Por quê? Porque nós temos menos pessoas entrando na base e mais pessoas saindo. Então, a Previdência Pública, a tendência é que ela seja reduzida. Mesmo o regime próprio dos servidores, essa é a tendência. Então, eu preciso contribuir com a minha previdência complementar ou previdência privada. Então, olha, se você vem contribuindo com um valor pequeno, olhe um pouco, preste atenção, revise justamente nesse balanço anual quanto que eu contribuí ano passado. E se você está contribuindo com pouco, faça uma alteração nas contribuições mensais, né? Isso é muito importante fazer essa revisão. Muito importante. Para você, amansar o leão e também cuidar do seu eu futuro. Eu gosto muito dessa expressão. O Jura já usou aqui num curso nosso, Darley. O eu futuro, eu fiquei com isso na cabeça, o eu futuro, e é verdade. E eu até fiquei pensando, o problema, gente, não é ficar velho, o problema é ficar velho sem dinheiro, né, Jorge? Você tem uma época, e eu que já estou velho, né, já estou com... tá velho, nada. Estou conservado, mas já estou com 62, legalmente já sou um velho, né? Então é muito importante, se você olhar para o passado, as decisões que foram tomadas no passado, né, para que hoje, né, você possa, enfim, ter uma velhice
com qualidade de vida, né? Você poder efetivamente... E se tem uma época em que o dinheiro é importante, é quando a gente fica velho. E complementando, né, professor, essa educação financeira é até importante, essa revisão ao longo da vida, porque além de quanto a gente ganha, também para dizer assim, quais seriam as minhas necessidades? E aí contribuo também dizendo que a Previdência Pública, cada vez mais existe esse achatamento. Então, fazer um balanço da tua vida e dizer, olha, quanto eu precisaria para viver? E aí você chega àquele valor, a Previdência Pública não vai me suportar. Exato. E aí como que eu posso complementar isso? Então, isso é um balanço da vida que a gente não pode perder de vista. Então, eu sempre tenho que olhar para o futuro e ver lá na frente o que eu vou precisar. Eu não tenho que esperar chegar o futuro para dizer quanto que eu vou precisar. Hoje as informações são tão fáceis e acessíveis que a gente consegue mensurar. Dizer, olha, a minha previsão de gastos é X. Então, como que eu vou me sustentar lá na frente? E é importante eu ter essa estrutura para me sustentar lá na frente, porque cada dia menos a gente tem filhos que vão nos ajudar, porque as famílias estão sendo reduzidas e aí às vezes tu tá sozinho lá na frente, como é que tu vai viver se não tem uma estrutura financeira que te suporte, né, com os gastos do dia a dia? Então é importantíssimo essa revisão. É uma reflexão necessária, muito importante e que tem impactos, né? Trará impactos no teu futuro, né? Então pense sobre isso. Se você já é participante de um dos planos da Quanta, parabéns, não deixa de revisar suas contribuições. Lembrando que as coberturas de proteção familiar, aqui na Quanta, de morte e invalidez, também são dedutíveis no IR, isso é muito legal. Para você que não é participante de nenhum dos planos da Quanta, não vai perder mais tempo, né? Depois de um episódio desse, entre em contato conosco, ou então através das cooperativas, né, que também distribuem e ofertam os nossos planos, seja Airo, seja Unicred, seja Banricope, né, e aproveite para dar esse passo importante, não só cuidando aí do teu eu futuro, como também usufruindo dessa dedução fiscal, do diferimento fiscal, da tabela regressiva, tem tanta coisa que você pode usufruir. Então, ó, palavra-chave aqui, quanto maior informação, mais fácil será para você amansar o leão. Então, a conclusão aqui do nosso bate-papo, tem ou não tem como amansar o leão? Com certeza, o leão é manso. Ele fica brabo com aquelas pessoas que não sabem. Não sabem. Tem, né, Jura? Tem com cuidado, né? E o leão nos obriga a fazer uma revisão anual da nossa vida. Então, ele também tem seu lado bonito, né? O leão é manso, gente. A questão é você ter conhecimento de como você pode aproveitar esses benefícios. Meus caros, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Aprendi um monte, é sempre bom ter vocês aqui. Muito obrigado, Jura e Darley, né? Quiser agora deixar um recado aí final, especial aí para quem nos acompanhou até agora, por favor, Darley. Perfeito. Eu acho que esse momento é o momento justamente da gente trazer informação para o contribuinte que está em dúvida e a gente está aí à disposição. Então, se tiver dúvida, procura um contador, procura um especialista que ele vai te ajudar e muitas vezes vai te ajudar a pagar menos imposto ou a restituir mais. Então, eu queria deixar esse recado para todo mundo. O leão é manso. Você não pode errar, você não pode cometer besteira de querer enganar ele, que ele sabe das informações. Então, desejar aí a todos um ótimo dia e dizer que estamos aqui para trabalhar na Quanta, né, para que o nosso plano fique cada vez melhor, com condições melhores para você olhar o futuro, né, com mais tranquilidade. Obrigado, viu, Darley? Sei que a tua agenda é bem concorrida, né? Divide aí as atividades, né? Sempre um prazer ter você por aqui. E é interessante, né? O leão, ele é manso, só não é bobo, né, Darley? Jura, por favor. Bom, só queria dizer que se você gostou desse episódio, encaminhe o link para os seus amigos que precisam escutar o que a gente falou aqui. Obrigado.
Obrigado mais uma vez. Bom, encerramos aqui mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. Não é inscrito no canal? Não vai perder mais tempo, né? Se inscreve aí no canal. Dessa forma você vai ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que você pode se aprofundar nesses assuntos acessando a plataforma de educação, a aquaeducação.com.br. Você tem diversos materiais ali, cursos, enfim, mais conteúdos para você se aprofundar nesses assuntos. E nós vamos ficando por aqui e eu te aguardo no próximo episódio, no próximo podcast. Até lá, um abraço.